Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Neste episódio de número 31, iniciamos uma nova série dedicada às vocações, reconhecendo e celebrando os diversos chamados que Deus faz a cada um de nós. E como não poderia ser diferente, abrimos esta caminhada com uma homenagem mais do que merecida àqueles que consagram suas vidas ao serviço do Evangelho, os padres, homens que com generosidade e fé abraçam a missão de pastorear o povo de Deus. Celebrando neste domingo, o 1º de agosto, o Dia do Padre, e para este episódio especial, temos a alegria de receber o Padre Eduardo, atual vigário da paróquia de Fátima, em Sobral. Com a sua presença, queremos refletir sobre o valor da vocação sacerdotal e a sua importância não só para a vida da igreja, mas também para a vida das famílias, que são, por excelência, o primeiro berço das vocações. Prepare-se para um momento de profunda partilha, espiritualidade e gratidão àqueles que, com amor, nos conduzem como pais espirituais em nossa caminhada de fé. Prepare-se no sofá, chama toda a família e nos siga depois da vinheta. Seja bem-vindo, Padre Eduardo, para iniciar esta nossa conversa. Conte-nos um pouco sobre o seu chamado, como surgiu a sua vocação e quais foram os sinais de Deus que o levaram a escolher o sacerdócio. Obrigado, Márcio. Obrigado ao podcast Sagrada Escuta. É uma alegria estar aqui com vocês neste primeiro domingo de agosto, dedicado às vocações presbiterais. O meu chamado, acredito que foi desde cedo. Deus nos chama desde a eternidade, desde que Ele nos pensou. Cabe cada um discernir no tempo próprio da história esse chamado, corresponder a esse chamado. Então, desde pequeno, eu tinha um coração inclinado às coisas de Deus, né? Brincava de celebrar Santa Missa, brincava de rezar, vamos dizer assim, e conforme o tempo foi passando, a gente foi discernindo, eu fui discernindo o que Deus queria de fato para mim. Se era aquilo que Ele já me chamava, se eu percebia daquilo que eu brincava, né? A brincadeira foi um pretexto de Deus, vamos dizer assim, para eu reconhecer o seu chamado e assim eu corresponder com a vocação em que exerço hoje com muita alegria, com muita disposição. Então, durante esse tempo, a gente vai discernindo, vai pedindo a Deus uma clareza de sua vontade, né? A gente vai sendo inserido na comunidade eclesial e quanto mais a gente vai servindo a igreja, servindo o Cristo na vida da igreja, nós vamos percebendo o seu chamado por nós, né? E cada um na sua vocação específica. Eu, no ministério ordenado, né? E quando vai chegando esse tempo de decisão mais firme, né? A gente precisa ter um coração mais aberto, uma consciência mais tranquila e desejosa por Deus. Na juventude, eu já era inserido nas realidades pastorais, na minha paróquia, lá na paróquia de Hidrolândia, e fui coroinha, trabalhei também como sacristão, trabalhei como secretário da paróquia. Então, desde sempre, minha vida foi inserida Exerceu nesta várias funções. Exatamente, né? Tanto pastoral, tanto também na questão profissional estive, mas sempre na realidade eclesial. E em 2017, eu fiz o chamado vocacional diocesano, que os seminaristas diocesanos passam antes de entrarem no nosso seminário. E aí
Mas antes disso eu já vinha treinando um caminho de amadurecimento, de discernimento para essa vocação, né? Em 2017 eu fiz o vocacional diocesano e em 2018 entrei de forma oficial no seminário. Então, todo o seu estudo, Padre Eduardo, se deu dentro de Sobral, Então, né? meus anos primeiros da formação básica em Hidrolândia, né? Certo. Em Hidrolândia. Uhum. E, inclusive, eu fiz filosofia antes mesmo de entrar para o seminário, porque o povo pensa que discernir é fácil, Sim. né? Mas nem sempre é e não é, na verdade. E quando eu terminei o ensino médio em 2013, eu estava em uma, vamos dizer assim, dúvida vocacional. Uhum. Ora eu queria constituir família, Uhum. ora eu queria corresponder ao chamado ao ministério ordenado. Então foi um período próprio de pensar, já que a Sim. filosofia nos leva a isso, Sim. e também de me abandonar nos braços de Deus Sim. para a sua vontade. E aí eu fui percebendo esses sinais. Deus nos chama também pelos sinais, né? Ele fala pelos seus sinais. Um dos sinais que era muito forte em meu coração é toda vez que eu ia à missa e via a pessoa do padre rezando Sim. a Santa Missa, o Santo Sacrifício. Isso ali sempre me inquietou, né? Então foi determinante também. Uhum. Muito bem. Sabemos que a família, Padre Eduardo, é o primeiro espaço de escuta de Deus, né? Como foi a influência da sua família no despertar de sua vocação? E que conselhos você daria às famílias, né, que desejam incentivar filhos a escutarem esse chamado mais ativo de Deus? A família é o lugar onde surgem ou são apresentadas as vocações, né? Porque das famílias é que nós surgimos, né? Sim. De uma vocação familiar, Uhum. nós somos lançados a outras vocações que Deus nos faz. Então, minha família sempre também foi uma família enraizada no amor de Deus. E sempre, desde cedo, foi me apresentando o amor de Deus para mim. Então, foi determinante o apoio, né? Minha família jamais colocou nenhuma pressão sobre mim. Sim. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não. Uhum. É sempre, graças a Deus, madura nesse sentido, né? Uhum. No discernimento que eu fui fazendo, ela foi apoiando, Uhum. né? Foi dando o suporte necessário àquilo que cabia a ela, né? Uhum. Então, a minha orientação e o desejo que eu tenho no meu coração é que as famílias se abram à vontade de Deus, Sim. aquilo que Deus deseja delas, Uhum. né? É se abrirem à vontade dele, para que ele possa fazer a sua obra na família. E Uhum. fazendo a sua obra na família, ali com certeza ele vai, vamos dizer assim, pescar alguém para uma vocação específica. Seja a vocação matrimonial mesma, Uhum. a vida religiosa consagrada, ao ministério ordenado, Uhum. né? É de lá que saem as outras vocações. Mas para isso é necessário que a família esteja determinada a fazer a vontade de Deus, Sim. né? Que às vezes a jovem deseja, tem essa inquietação e vai discernindo pela vida religiosa, né? Uma congregação, um instituto, e aí a família não quer, né? Mas se é o desejo de Deus, por que não corresponder com o desejo de Deus? Então, é pedir sempre às famílias que se abram, primeiramente, à vontade de Deus. Não é a nossa primeira, Sim. né? Porque nós não servimos a nós mesmos. Nós servimos o outro por meio da nossa correspondência ao chamado de Deus. Muito bem. Quais os maiores desafios, né, e as maiores alegrias de ser padre hoje, especialmente em meio a uma sociedade tão carente de referências espirituais? A nossa sociedade está cada vez mais secularizada,
ou está cada vez mais inclinada a um ateísmo prático. Diz que tem fé, mas não se comporta como pessoas que têm fé, né? Não exercem a função do batismo, não testemunham o seu batismo. Então, cada vez mais há urgências, né? Há uma seara muito grande para poucos operários. E isso que Jesus nos fala no Evangelho é uma verdade, sempre foi uma verdade. Poucos são os trabalhadores e a messe é sempre vasta, grande. Então os desafios são enormes. Um dos desafios é essa falta de fé que tem alcançado o coração humano. Ou a falta de credibilidade na religião, né? Na fé. E aí o coração vai se fechando à possibilidade de Deus, né? A graça de Deus. A alegria, como padre, é ver as pessoas sendo conquistadas pelo amor de Deus por meio do nosso ministério. Como fico feliz, depois de atender uma pessoa em confissão, ver que de fato aquela pessoa foi agraciada pela misericórdia de Deus. Como o nosso ministério é importante, é essencial, é necessário, e ali eu me sinto realizado. Não estou servindo a mim mesmo, mas servindo Cristo na vida do outro. E a gente fazendo aqui um paralelo, né? Seria um médico que está ali cuidando de um paciente, né? Na verdade, você está cuidando do espírito. Por isso que tem o termo cura de almas. Sim. Às vezes as nossas almas estão adoecidas e nós necessitamos de um remédio espiritual, que é sempre Deus, é sempre a graça do Senhor que vem ao nosso encontro. Muito bem. Em sua missão como padre, né, o senhor é muitas vezes chamado de pai espiritual, né? Como enxerga essa paternidade diante das famílias que o senhor tem acompanhado ao longo dessa sua trajetória? Essa paternidade espiritual ela é exercida conforme aquilo que Deus nos quer que façamos em relação a isso. Primeiramente, levar o amor de Deus que é Pai às famílias, a todas as pessoas que necessitam, né? As pessoas são necessitadas pelo conhecimento do amor de Deus que é Pai, né? Que é sempre Pai. Então, a nossa missão também é de transbordar no nosso ministério sacerdotal essa paternidade de Deus. Ter essa sensibilidade, né? De exalar a paternidade de Deus no nosso ministério. Como nós também somos chamados a exalarmos os sentimentos do Cristo, a termos as mesmas ações, a termos as mesmas palavras diante das necessidades das almas, das pessoas, né? Então, essa paternidade é exercida para com todos, não é somente um grupo. Por isso que também nós somos convidados a vivermos o celibato. O celibato não é somente não casar, mas é desapego a qualquer coisa. A questão material, a pessoas, para que o ministério seja vivido de forma integral às pessoas, né? Aos jovens, às crianças, às famílias, né? Aquilo que Deus nos pede para que sejamos, de fato, servidores da sua mensagem, né? Então, essa paternidade é exercida sobre todos, né? Todos aqueles que estão, às vezes, órfãos, ou que se sentem órfãos, na verdade. E é um trabalho diário, né, Padre Eduardo? Né? Diariamente você atende pessoas, você atende confissões, né? Pessoas que vêm à sua procura, né, para buscar aconselhamento. Bênçãos, todos os tipos de acolhimento a gente precisa realizar, né, de necessidade. E isso acaba refletindo, então, a figura, né, do pai espiritual, a qual as pessoas acabam confiando no sacerdote, né,
Exatamente. essa presença do Cristo vivo, Exatamente. né? Que pode estar trazendo aquele alento, né? Às vezes muitas dores, e hoje a gente está diante de uma sociedade, realmente, você falou um termo importante, né? Adoecida, né? De vários males, né? Desde os problemas físicos até os problemas mais profundos da mente, né? Então são várias as dores que se sente hoje, né? E às vezes a figura do sacerdote, ela está ali para trazer esse conforto, esse alento, a presença do Cristo vivo. Padre Eduardo, como o senhor acredita, então, que as famílias podem caminhar em unidade, e aí já falando um pouco, né, com os párocos, né, com as figuras dos sacerdotes que administram as diversas paróquias, né, ajudando a construir uma comunidade de fé mais viva e participativa? O sacramento do matrimônio e da ordem, nós chamamos de sacramento do serviço. Sim. Tem essa característica comum. Uhum. Isto é, o padre não serve-se a si mesmo, e nem o esposo a si mesmo, mas serve a sua esposa. Sim. E a esposa não serve a si mesma, mas a seu esposo. Né? Uhum. São duas vocações para o serviço de doação, de oblação. E quando essas duas vocações se entendem, se unem, elas poderão fazer frutificar a obra de Deus, né? Fazer frutificar. Como eu já vos falei, que a família é o berço, né, da sociedade, das vocações. Né? Então, a vocação sacerdotal e a vocação matrimonial poderão andarem unidas à medida que elas forem compreendendo, de fato, a essência de suas vocações, né? Sim. Que é o serviço. Né? Uhum. O serviço. Né? E um vai sendo apoio. Né? Uhum. O padre, muitas vezes, é aquele diretor espiritual que acompanha a família. Sim. E a família é o lugar que também pode acolher o padre, né? Como aconchego também para ele. Ser também expressão da grande família de Deus, que somos todos nós. Né? Ser berço acolhedor, de ser amparo, assim, viver esse serviço mútuo. Né? Esse serviço mútuo. E assim a gente vai contribuindo para a evangelização. Dentro desse contexto, né, quando você fala do sacramento do matrimônio, a gente pode lembrar aqui dos diversos movimentos que a igreja tem hoje, né, onde há a presença massiva dos casais. ECC, né, o Encontro de Casais com Exatamente. Cristo, as equipes de Nossa Senhora, o Amare e outros grupos que se reúnem, Pastoral né, familiar. pastoral familiar, né, dentro das comunidades, né, a gente também vai ver as células, né, de casais, de família, ou seja, dentro de um contexto muito amplo, a gente percebe a preciosidade, né, da presença da família dentro da igreja, né, e unindo-se, né, ao trabalho que o sacerdote já realiza. Né, e a gente sabe que dentro do contexto paroquial, o serviço do pároco é um serviço grande, que necessita de braços, né, para Exatamente. auxiliar. Né? Exatamente. E a família, por meio, né, a vocação matrimonial, por várias células, vamos dizer assim, podem contribuir na evangelização. Sim. Dentro da área da família. Né? Sim. Quantas famílias estão sem apoio, estão sem orientação espiritualmente, né? E que essas células, né, que têm a vocação matrimonial, podem ajudar. Padre nesse sentido, né? Podem direcionar. E aí a gente vai sendo instrumento da graça de Deus para que Deus também seja acolhido em muitas realidades que estão por aí, que ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Padre Eduardo, falando um pouquinho assim do seu momento atual, né? Hoje o senhor está vigário da paróquia de Fátima. Fala um pouquinho dessa missão a qual foi confiada ao senhor. Né? Acolhi com muita alegria essa designação por parte do nosso bispo diocesano, Dom Vasconcelos. É uma paróquia dinâmica, né? Em sua vivacidade paroquial. Né? Então, é uma paróquia
extremamente viva, movimentada, Uhum. vamos dizer que seja um movimento do Espírito Sim. que ali se realiza, né? É uma alegria poder colaborar com o pároco atual, o Padre Gerson, né? Leve nosso abraço para ele, né? Certamente irá assistir esse episódio, né? Nesse dia dedicado a ele também, leve nosso abraço do Sagrado Escudo. Ali nós dois somos instrumentos, Sim. né? Da graça de Deus. Então, é uma paróquia que é grande em sua população, né? Mais ou menos, aproximadamente, 40.000 habitantes, fiéis que precisamos acolher, testemunhar o Cristo, né? Levar a palavra de Deus, levar os sacramentos, né? Levar que Deus seja cada vez mais conhecido e amado. Essa missão já está há quanto tempo, Padre Eduardo? Vai fazer 6 meses. 6 Vai meses, fazer né? 6 Então já é uma meses. caminhada de quase um ano, né? Que Exatamente. que já está acontecendo, né? E você está aí se integrando nesse contexto novo. Exatamente. Então, é uma realidade bonita, né? Que não deixa de ser desafiadora, Sim. mas a obra de Deus é sempre desafiadora, né? Isso. Então, mas é muito bom poder corresponder com o chamado de Deus na vida. Muito bem. Neste mês das vocações, Padre Eduardo, o que o senhor diria aos jovens, né, que talvez estejam nos assistindo, nos ouvindo e de repente sentindo o chamado ao sacerdócio? E mais que na grande maioria, alguns deles têm medo, ou têm algum temor, né, de enfrentar, né, essa missão. O que é que você diria para esses jovens que talvez estejam nos assistindo e que estejam buscando discernir com relação ao sacerdócio? O novo é sempre temeroso, vamos dizer assim, porque nós não conhecemos. Só conhecemos quando vivemos de fato, né? Então, aos jovens que sentem esse chamado, primeiro, oração, para ouvir o clamor do Espírito, a abertura de coração, a vontade de Deus. É sempre costumo dizer isso. E qualquer vocação deve ser orientada à vontade de Deus, né? Porque quando nós não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós erramos, porque nós colocamos nossos princípios humanos em primeiro lugar, e não é isso que devemos fazer. É sempre corresponder com o chamado. E para corresponder com o chamado é preciso muita oração, humildade, né? Despreendimento, renúncias, né? Para que ele seja a primazia da nossa vida, seja o primeiro na nossa história, né? O medo vai fazer parte durante toda a nossa vida, mas até que ponto esse medo vai ser bom ou ruim, né? O medo é bom para nos frear de perigos, né? Evidentes, mas o medo que nos impede de corresponder com o chamado de Deus é um medo paralisante, né? E nós deixamos de confiar na misericórdia de Deus. Aí é um medo, de fato, que não é o natural do ser humano, né? Mas, primeiro, oração, abertura ao Espírito, humildade, todas essas questões todas que são necessárias, né? E se deixar formar pela igreja. A igreja é mãe, é mestra, nos orienta para o melhor, sempre. Muito bem. Padre Eduardo, já chegando aqui ao final desse nosso bate-papo hoje muito especial, né? Poderia deixar uma mensagem especial, primeiramente às famílias que nos acompanham, incentivando-as a viverem mais essa fé, rezarem pelas vocações e acolherem com carinho seus pastores, né? E, acima de tudo, também falar um pouco diretamente, né, aos sacerdotes, né, nesse dia dedicado a todos vocês. As famílias desejam que cada vez mais sejam abertas à vontade de Deus, como de forma insistente já falei, né? Quando a família se deixa caminhar pelo amor de Deus, as coisas são transformadas,
as coisas são mudadas a partir do Evangelho. Então, viver o chamado de Deus na família, né? E esse mês de agosto é um mês dedicado às vocações, e aí nós vamos lembrar de algumas vocações específicas. No primeiro domingo, neste domingo, nós lembramos da vocação ao ministério ordenado no presbiterado, ao sacerdócio, né? É uma alegria ser padre e corresponder ao chamado de Deus. As missões são grandiosas, os desafios são muitos, mas muito maior na nossa vida é a graça de Deus, é o amor de Deus que nos impulsiona a não desistirmos, a sermos imbuídos por uma coragem no Espírito do Senhor. Muito bem. Estivemos hoje com o padre Eduardo, né, atual vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Esteve hoje aí conosco nesse dia tão especial, dedicado ao Dia do Padre, ao Dia do Sacerdote, né? A todos os sacerdotes, o nosso abraço, o nosso carinho, né? Que Deus abençoe a todos vocês, ao ministério de vocês, cada vez mais, para que vocês possam levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a todos aqueles que o procuram, que o buscam, né? Continue nos acompanhando nas redes sociais, vai aparecer aí no vídeo, né? YouTube, Instagram. O Sagrado Escuta é esse trabalho que quer chegar até a sua casa, até a sua família, para trazer cada vez mais a palavra de Deus, o instrumento de Deus na sua família, na sua residência. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Quero agradecer o convite, esse momento de partilha ao podcast Sagrada Escuta. É sempre bom partilharmos da nossa vida para que outras pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo conheçam o amor de Deus. E quero deixar agora a minha bênção, invocando sempre que Deus venha a cada um que acompanha neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Deus os abençoe. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.